Olá, bom dia a todos. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de hoje. Hoje a aula é a respeito dos logaritmos. Aqui quem fala é o professor Herbert. Vamos começar dizendo a origem dos logaritmos. Como se interpretar uma escrita logarítmica? Bem, tudo começa quando vamos tentar resolver uma equação exponencial. Como, por exemplo, a equação 2 elevado a x igual a 4. Ou seja, queremos encontrar o expoente ao qual devemos elevar a base 2 para ter resultado 4. E aqui podemos resolver de duas maneiras. A primeira maneira, podemos simplesmente pela intuição buscar o expoente que devemos elevar a base 2 para encontrar o resultado 4. Como esta é uma potência simples, intuitivamente conseguimos dizer que o expoente deve ser 2, porque 2 elevado a 2 tem resultado 4. Uma outra maneira de se resolver esta equação é através da fatoração. Vamos lembrar como fatorar? Podemos, por exemplo, fatorar o 4 da seguinte maneira. Lembre-se que deve ser sempre fatorado em número de mesma base da potência, ou seja, em base 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Quando eu encontro 1 na minha fatoração, significa que a fatoração acabou. Aqui, vamos indicar em forma de potência. Como tenho dois números 2, a fatoração é escrita da seguinte maneira, 2 elevado a 2. Volto para a minha equação original e substituo o 4 pela fatoração que eu encontrei, ou seja, 2 elevado a 2. Como aqui na minha equação eu tenho potências iguais com a mesma base, basta colocar a igualdade nos expoentes. E, portanto, encontramos a mesma resposta, ou de forma intuitiva, ou através da fatoração da minha base. E como podemos escrever esta equação de uma outra maneira através dos logaritmos? Podemos e vamos escrever da seguinte maneira. 2 elevado a x igual a 4 pode ser escrito ou simplificado pela seguinte notação. A notação de log de 4 na base 2. Ou seja, a que número devemos elevar a base 2 para encontrar o resultado 4? Vamos agora falar sobre alguns logaritmos elementares. Esses você não pode se esquecer. Usaremos o tempo todo. Vamos começar pelo logaritmo de A na base A. Bem, se transformarmos isso em equação, teríamos a que número devemos elevar a base A para ter o resultado A. Você deve se lembrar das propriedades de potência que, quando uma base não possui expoente, o expoente é 1. Ou seja, o x nesta equação deve ser 1, já que a igualdade entre potências de mesma base deve ter os mesmos expoentes, ou seja, x igual a 1. Não se esqueça, esse é um logaritmo elementar. Toda vez que tivermos o número de cima igual ao número de baixo,
O resultado desse logaritmo é sempre 1. Como, por exemplo, o logaritmo de 4 na base 4. Não há conta para se fazer, visto que esse logaritmo é um logaritmo elementar, onde o número de cima e o número de baixo são iguais. Ou seja, o log de 4 na base 4 tem resultado 1. E o segundo logaritmo elementar é quando temos o número de cima igual a 1. Ou seja, log de 1 em qualquer base, como por exemplo a base A. Se transformarmos isso em forma de equação, vamos ter a elevado a x igual a 1. E aqui cabe mais uma propriedade das potências, em que diz que qualquer número elevado a zero é sempre igual a 1. Ou seja, para que eu tenha qualquer potência com resultado 1, o meu expoente deve ser zero. Lembre-se, esse é um logaritmo também elementar, onde o log de 1 em qualquer base sempre terá resultado zero. Como, por exemplo, o log de 21, o log de 1, tem que ser com log de 1, na base 21. Como temos o número de cima igual a 1, não importa a base que tivermos no logaritmo. Esse logaritmo inteiro sempre terá resultado zero, visto a propriedade da potência já demonstrada. Vamos agora resolver alguns logaritmos. Vamos começar pelo logaritmo de 4 na base 2. Vamos começar por esse exemplo que já resolvemos anteriormente. Vamos ver de forma prática como faremos para resolver logaritmos. O que faremos? Vamos sempre continuar escrever logo após o logaritmo o símbolo de igualdade e você escolherá uma variável de sua preferência. Aqui vou usar a variável x. Vou fazer um tracejado para me auxiliar na escrita da equação. Ou seja, o significado desse logaritmo é o mesmo que resolver esta equação. 2 elevado a x, resultado com resultado 4. Aqui vamos todos os exemplos fatorar a minha base. Como a base do logaritmo é 2, vou fatorar em base 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. E aqui eu escrevo em forma de potência a minha fatoração, ou seja, 2 elevado a 2. Volto para a minha equação original e substituo a fatoração do 4, que corresponde a 2 elevado a 2. Como temos potências iguais de mesma base, coloco a igualdade também nos expoentes. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo será o log de 8 na base 2. Lembrando que vamos colocar a igualdade, usar uma variável de sua preferência. Vou usar a variável x e vou fazer um tracejado para me auxiliar a escrever a equação. Minha equação corresponde a 2 elevado a x igual a 8. Lembrando que vamos sempre fatorar esse número de cima do logaritmo em base 2.
porque a base do logaritmo é base 2. Então, vamos fazer a fatoração do 8 em base 2. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Aqui escrevo em forma de potência. Basta contar quantos números iguais eu tenho. Tenho 3, números 2. Volto para a minha equação original e substituo o 8 pela sua fatoração. Fatoração do 8 é 2 elevado a 3. Novamente, como tenho igualdade entre potências de mesma base, escrevo a igualdade também de expoentes. Ou seja, o x é igual a 3. Qual é o valor de log de 8 na base 2? Valor 3. Vamos para o próximo exemplo? O próximo exemplo será um pouco maior. Será o log de 81 na base 3. Lembrando que todos os logaritmos iremos fazer dessa forma. Coloco a igualdade, coloco uma variável e faço o meu tracejado para auxiliar na construção da minha equação. E, portanto, minha equação se torna 3 elevado a x igual a 81. Vamos realizar a fatoração do 81 em qual base? Na mesma base do logaritmo, ou seja, em base 3. E agora, com o auxílio de uma calculadora, você pode fazer essas divisões. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. E 9 dividido por 3, 3. E, finalmente, 3 dividido por 3, 1. Lembre-se que na fatoração eu só posso parar quando eu encontrar o número 1. Aqui escrevo minha fatoração em forma de potência, ou seja, basta contar quantos números iguais eu tenho. Eu tenho 4 números 3. Agora que eu tenho a fatoração da minha base, eu volto para a minha equação e substituo. Eu troco o 81 pela base 3. 3 elevado a 4. Como temos igualdade de potências com a mesma base, coloco a igualdade também em expoentes, ou seja, x igual a 4. E por último, vamos resolver o nosso último exemplo. O exemplo final será de log de 64 na base 4. Como devemos proceder para resolver esse logaritmo? Você se lembra? Colocamos o sinal de igualdade, usamos uma variável e realizo o meu tracejado. O significado desse logaritmo corresponde a esta equação. 4 elevado a x. Aqui devemos elevar a base 4 para encontrar o valor 64. Resultado 64. O que devemos fazer agora? Fatorar o número de cima do logaritmo em base 4. Vamos realizar essa fatoração? Novamente, com o auxílio de uma calculadora, você pode realizar essas divisões. 64 dividido por 4, resultado 16. 16 dividido por 4, resultado 4. 4 eu ainda divido por 4, resultado 1. Escrevo em forma de potência a minha fatoração. Basta contar quantos números iguais eu tenho. Eu tenho 3 números 4. E, portanto, agora eu posso voltar para a minha equação, trocando o número 64 pela sua fatoração em base 4. Ou seja, 4 elevado a 3. Como temos igualdade entre potências de mesma base, basta colocar a igualdade também nos expoentes.
E, portanto, o logaritmo de 64 na base 4 tem resultado 3. Chegamos a mais um fim da aula de hoje. Agradeço a todos por participar de mais uma aula.